Boa noite, João. Boa noite, Leilão. Boa noite. Eu já iniciei aqui a gravação, então hoje a gente vai falar um pouco sobre a atividade, né, a próxima atividade, mas antes passar alguns informativos para vocês o que eu anotei. A primeira coisa é, amanhã não tem aula, obviamente, né? O professor mandou avisar, amanhã é feriado, então não vai ter aula. Vocês ainda estão fazendo aquela atividade sobre o artigo científico? Se vocês tiverem dúvidas, eu também vou estar disponível, se vocês ainda estiverem fazendo aquela atividade. Por gentileza, se você dá uma orientação sobre isso, porque eu tô meio perdida ainda. Você ainda está nessa atividade? Você chegou de ver minha... Ah, e você chegou no final na minha outra monitoria, né? Mas eu... Eu assisti sua monitoria depois, tá? Eu assisti sim, eu pesquisei lá nos links que você tinha deixado abaixo, eu entrei lá, dei uma olhadinha. Só que eu tô, tipo assim, perdida em questão de que eu tenho que fazer real mesmo, entendeu? Além de ler os artigos. Então, você tem que fazer uma análise crítica. O que é uma análise crítica? Não assusta que não é um bicho de sete cabeças. Você vai ler e você vai botar com suas palavras, né? O que você entendeu dali. E aí você pode colocar como uma introdução, um desenvolvimento e conclusão. Então você pode primeiro falar sobre o que a ideia vai ser na introdução, desenvolver quais ideias teve durante o texto, entendeu? E concluir. Na conclusão você pode colocar o que você entendeu. Não tem muita dificuldade, assim, é só você basicamente fazer uma análise. É isso, pontos positivos, negativos, pode ser. Isso durante o desenvolvimento, a conclusão, não tem nenhum problema. É desde que você não copie e cole ou faça só um resumo, entendeu? O que o professor vai querer mesmo é uma análise, que você expresse com as suas palavras o que você entendeu. Então, eu acho que não vai ter muita exigência em termos de estrutura, de normas da ABNT, nada nesse sentido. É mais de você conseguir passar a sua ideia, entendeu? Do que você entendeu. Porque lá ele fala qual que é a importância da cartografia para o ensino, né? Para práticas pedagógicas. Então, é mais nesse sentido. Conseguiu mais ou menos entender? Sim, muito. Agora deu para saber mais ou menos para onde que eu tenho que ir. Então, não Tá. tem segredo, é você falar com suas palavras que você entendeu. Uhum, sim, bacana. Eu vou É, dar início amanhã mesmo nesse trabalho. tranquilo, você tem ainda uma semana para fazer, né? É dia 28. Ah, então, eu montei uns slides aqui para falar sobre o croquis, mas eu vou já avisar para vocês que eu vou. São três atividades, né, que ele pede nessa última avaliação aí, né? Que é o croquis, o perfil topográfico e uma delimitação de uma bacia hidrográfica. E eu vi que tem gente que está preocupado com a delimitação da bacia hidrográfica, então eu provavelmente vou inverter e vou passar para a semana que vem essa delimitação e vou deixar o perfil topográfico por último. Até porque o professor ele já deixou ele deixou um vídeo lá, tem mais ou menos 37 minutos, que ele ensina como fazer essa delimitação, não, o perfil topográfico. Tá bem detalhado, então acho que o que eu vou fazer é mais um reforço a esse vídeo. Pode falar, João. Não, não, é isso mesmo, ele deixou um vídeo lá, né? Isso. Aí então vocês podem ver o vídeo e eu inverto e falo primeiro da delimitação da bacia hidrográfica. Que eu já dei uma lida nos slides aqui da última aula dele e tá bem simples. Eu vou tentar trazer exemplos para vocês para ficar mais fácil. Eu vou trazer um rio aqui comum da nossa região e vai ficar mais fácil o entendimento de vocês. Mas enfim, por hoje eu vou passar a ideia do croquis, né, que eu tinha pensado. Beleza, eu vou colocar para transmitir para vocês aqui e vocês falam se vocês estão conseguindo ver. Primeiro eu tenho que colocar para apresentar aqui. Tá sendo gravado? Sim, senhora. Está sendo gravado. Vai ficar no YouTube lá Obrigada. depois. Ah, bacana. Qualquer coisa eu tiro dúvida depois de novo assistindo. Tá bom, tá bom, tá bom. Sim, fica gravado, e gravado você pode pausar e tudo mais. Agora eu vou apresentar aqui o slide. Avisa se vocês estiverem conseguindo ver. Tá carregando, carregou. Sim, tô vendo.
Beleza. Então, eu coloquei aqui, né, para vocês. O que que é um croquis, né? Coloquei com as minhas palavras. Vocês vão encontrar provavelmente outras definições. Mas eu falei, o croquis é uma representação preliminar de uma determinada área, podendo ser desenhada à mão e com feições simplistas. O que eu quis dizer com isso? É basicamente um recorte, algum lugar que você quer mostrar. Legal. Oi, pode falar. Não está aparecendo, tá só a parte do PowerPoint, se Deixa eu... on, deixa eu explicar. A Pode área, ser. Tá a área dele, a área dele sem mudar, entendeu? Só escrito bilheteria. Assim. Agora tá mudando. Ah, eu projetei o negócio errado. Pera aí. Tá. Eu tenho que colocar aqui como slide e projetar a projeção e não o PowerPoint, senão fica zoado. Faz parte. Tecnologia é assim. Vê se tá indo agora. Foi. Tu consegue ver o que tá escrito? Perfeito. 10. Ah, beleza, beleza. Então, continuando. Essa era para dizer então que o croquis, né, você quer representar uma área de forma preliminar, então você faz um desenho, é um esboço, né? Então você pode fazer ele à mão, de forma simples, sei lá, você vai mostrar um bairro, você desenha as ruas. Só um momento, a gente pedindo para entrar aqui. Você vai desenhar um bairro, aí você vai desenhar as ruas, você vai desenhar as casas, a, as árvores, enfim. Uma coisa bem ensino fundamental, assim, sabe? Aquele desenho que a gente faz. Então não tem nenhuma dificuldade. Então, como eu coloquei aqui, não precisa de nenhuma acurácia em termos de precisão, medição, localização e orientação. Só que o professor ele pediu que, por mais que o croquis não exija uma precisão, que a gente colocasse esses elementos básicos que tem que ter no mapa, né? Tipo título, escala, orientação, legenda. Então eu vou mostrar mais ou menos para vocês o que vocês podem fazer. Eu coloquei aqui que a primeira etapa é escolher uma área a ser mapeada. Pode ser uma localização familiar, como uma vizinhança, uma avenida, etc. Aí vocês têm que ver o que pode ser interessante para vocês mapear. Eu penso que uma área urbana é interessante para mapear por causa da, como que eu posso dizer, da quantidade de elementos que vocês podem desenhar. Se vocês forem mapear, por exemplo, uma área vegetada, talvez tenha ali uma hidrografia, talvez não tenha, fica poucos elementos. Então, croquis é interessante para você pegar áreas urbanas, acho que é mais interessante. Você pode pegar a sua rua, da sua casa, com as ruas vizinhas, enfim, algo do tipo. E aí eu propus a gente usar o Google Earth Pro para a gente fazer algumas medições que podem ajudar a gente a construir uma escala gráfica. Porque o professor pediu escala, então eu pensei que dessa forma é bem simples para a gente fazer, ainda mais utilizando aquelas atividades que a gente fez um tempo atrás. Aí eu coloquei aqui o Google Earth Pro. Eu vou parar agora a transmissão porque eu vou mostrar para vocês. Já parou aqui a transmissão. Vou mostrar para vocês como baixar o Google Earth Pro. Vocês já mexeram com o Google Earth Pro? Tirando o João, que eu sei que sim. Não. Ok, eu vou apresentar aqui para vocês rapidão. Vocês conseguem ver aqui onde eu tô? Google Earth, na página do Google Earth. Bom, vai ficar. Pelo menos o que está gravando fica na minha tela. Então, se não ver agora, vê na gravação. Eu vou deixar o link para vocês depois, mas é só vocês entrarem nesse site aqui. E ele vai ter que concordar e fazer o download. Eu não vou clicar aqui, porque eu já tenho ele instalado, né? E não precisa. É só vocês baixar ele, caçar lá na pasta de downloads que vocês tiverem no computador de vocês e instalar ele. É bem simples, não precisa de nenhum tutorial, nada. Ele só permitir que ele instale, ele vai direto, depois vocês abrem lá e é bem simples. Agora eu vou mostrar no Google Earth Pro o que dá para fazer aqui. Só um momento, eu vou abrir o Google Earth aqui. Para me mostrar qual que é a ideia de usar o Google Earth Pro.
Aqui, acho que tá aparecendo para você já. Eu tô aqui no Google Earth. Então, aqui vocês podem pesquisar a localização, tanto um bairro, uma cidade, um estado. Você consegue identificar nessa barra de pesquisa aqui. Eu escrever Cuiabá e ele já vai identificar onde está Cuiabá no mapa. Se eu não Então, me engano, pode dizer. o professor falou que era para fazer da nossa casa o croquis. Então, eu acho que pode ser de outras áreas, entendeu? Ele não ia grilar, mas pode ser da sua casa, mais fácil. Eu já sei, eu já tenho costume de achar a minha casa pelo mapa, então eu vou aqui já mostrar pra vocês. Minha casa tá bem aqui, nessa rua aqui. Então, o que que eu vou propor para vocês? No Earth Pro, eu não sei se o Google Earth normal tem essa ferramenta, mas se vocês virem aqui, ó, tem um desenho de uma régua. Essa ferramenta aqui, ó, se chama régua. Vocês vão conseguir fazer uma medição de uma área. Então, por exemplo, vocês querem mapear essa avenida inteira aqui. Mas eu vou fazer uma forma menor para ficar mais fácil. Quero um que mostre parte do meu bairro e mostre aqui que passa um córrego. Esse córrego tem uma vegetação aqui embaixo. Então eu quero demonstrar essa área. Então eu vou pegar a régua aqui. Se eu der um clique na beira, na ponta da imagem até uma ponta da outra, e deixar ele aqui em 90 graus, né, para ele ficar em ângulo reto, você não vai conseguir deixar. Ah lá, 90 graus. Você vai perceber que ele vai dar uma distância. Ele deu aqui 687 metros. Então significa que se eu for mapear essa imagem aqui, no croquis à mão, eu tenho esse total de 687 metros. Aí por que que isso aqui é importante? Porque se eu for desenhar isso aqui numa folha A4, no papel, e eu calcular lá, medir com uma régua o papel em centímetros e ver qual área desse papel eu vou utilizar para fazer o croquis, se eu dividir esse valor pelos centímetros lá, eu consigo uma escala gráfica, consigo um valor de escala gráfica. Eu vou voltar para os slides para mostrar para vocês como que eu fiz isso. Espera aí, só um momento. Aí, pronto. Olha lá que eu explico, né? Esse slide eu vou deixar no grupo para vocês também, caso vocês queiram, é o passo a passo. Então, eu mostrei aqui que tem a régua, né? Da outra vez que eu fiz deu 670 metros, que provavelmente o zoom que eu deixei na imagem era outro, né? A aproximação que eu fiz. Mas isso aqui é só um exemplo, vocês vão enquadrar o que vocês querem ver. Aliás, eu estou até atropelando aqui, mas enfim, eu imagino que todos vocês tenham um computador em casa, né? E se alguém não ter, como trabalham em grupo, vocês podem procurar alguém que tenha um computador, porque eu acho que isso aqui vai facilitar a vida de vocês e qualquer computador básico consegue utilizar esse software aqui. Então, eu mostrei aqui que a gente pode medir essa distância. Então, se ao longo de toda a área a ser mapeada temos ali, coloquei 760, mas na verdade é 670, eu inverti, mas enfim, metros de distância, significa que ao ser desenhado em uma folha 4, por exemplo, é só dividir esse valor pelos centímetros da área útil da folha, na horizontal, para obtermos os metros reais por centímetro representado. Aquela coisa que a gente tinha visto lá sobre escala cartográfica, né? Assim possibilitando a criação de uma escala gráfica. Então, se eu pegar o valor que eu medi naquela régua lá, que está em metros, e dividir pela área, que eu chamei aqui de área útil, medida na folha, eu vou ter a escala gráfica. O que seria essa área útil? Vou passar aqui uns slides para vocês verem, para facilitar. Quando eu vou fazer um mapeamento, você precisa. Isso aqui é uma folha A4, tá? Ela está invertida. Estou dentro do ArcMap, não sei se vocês já viram o software, um software de mapeamento, mas enfim. Eu estou com uma folha A4 e ela está no sentido horizontal. Aí para me colocar alguns elementos, tipo legendas, colocar que tipo de projeção, escala numérica, enfim, outros elementos que o mapa precisa ter,
a gente precisa deixar um espaço livre aqui. Então, onde está essa área pontilhada em azul aqui, chamei de área útil, porque é onde, de fato, o mapeamento vai preencher. O que está fora dessa área azul aqui é a folha 4 em branco para você colocar outras informações em texto, que não fazem parte do mapa. Então, se você pegar uma folha 4, o que você vai fazer? Você vai pegar uma régua e desenhar um quadrado que seja suficiente ali para vocês desenharem o que vocês pretendem. Essa área pode ser tanto nesse formato aqui, deixando um espaço embaixo para legenda e outras coisas, ou pode ser assim também, deixando aqui na lateral. Então vocês podem decidir como fazer, mas enfim. O que é importante para vocês é saber a distância. Só um momento, tem gente pedindo aqui para entrar. Deixa eu achar aqui o slide de novo. O que é importante para vocês é saber essa distância aqui. Então, eu vou colocar no exemplo lá que essa distância aqui tem 20 centímetros. Já vou chegar aqui no exemplo. Boa noite, Derlan. Boa noite, boa noite. Eu coloco que, para fins estéticos, né, é bom trabalhar com números inteiros. Então, o que eu fiz? Se onde eu medi tinha, sei lá, 23 centímetros, o que eu posso fazer? Reduzir para 20 centímetros, como eu fiz aqui, na folha de papel, a área útil dela, para justamente trabalhar com valores inteiros, que é interessante que a escala gráfica tenha valores inteiros. Valores quebrados não fica legal para visualização. Então, eu fiz ali 20 centímetros, e aí eu reduzi a minha área na régua até ela chegar a 700 metros. Lembrando, gente, isso aqui não precisa ter uma precisão absurda, entendeu? Isso daqui é só uma forma prévia que vocês podem fazer um levantamento ali. Isso pode ajudar vocês a fazer um croquis com um pouquinho mais de precisão do que fosse só um desenho sem ter uma mera escala, entendeu? Sem ter um nível mínimo de precisão, entendeu? Isso daqui é só para vocês conseguirem desenhar e o negócio não ficar muito fora de contexto. Mas enfim. Aí o que eu fiz? Eu diminuí aquela área lá, eu coloquei que tinha dado 760 metros, eu diminuí ela para 700, para arredondar. Então o que eu fiz? Essa relação de 700 metros para 20 centímetros vai ser 35, se você dividir lá na calculadora. 700 por 20 dá 35. Então o que isso significa? Que a cada 1 centímetro do mapa teremos 35 metros, entendeu? Essa é a relação. Então vocês conseguem construir uma escala gráfica. Como vocês já viram lá na revisão para a prova, enfim, foi conteúdo da disciplina, a escala gráfica geralmente ela vem dessa forma, né? Ela vem um quadradinho, outro quadrado, e aí geralmente ela começa em 0, e aí variando de 1 em 1 centímetro, ela vai dando um certo valor. Então, esquece esse 125 aqui, que eu peguei uma imagem genérica na internet. Aqui seria o 35, exatamente o 35. Então significa que a cada 1 centímetro dessa régua teríamos 35 centímetros aqui. 35 metros. Então a ideia basicamente seria essa. Para construir essa escala gráfica, vocês podem usar o Google Earth para fazer essa medição. Para fazer essa medição da área que vocês escolheram. Pode ser a rua da casa de vocês, uma avenida, um bairro, enfim, a depender. O professor disse que era bom que fosse a casa de vocês, então vocês pegam uma área, mas não que tenha só a casa de vocês, peguem ali, sei lá, umas 2, 3 ruas para dar uma área legal. E aí vocês fazem isso, aí você já tem a escala, você já tem noção com que área vocês estão trabalhando. Aí eu coloquei, né, como o professor quer os outros atributos, então eu coloquei o que precisa ter nesse croquis, né, como um elemento, o que é importante observar. Coloquei a área útil do mapa, né, como eu já expliquei, justamente para a gente saber quantos centímetros tem no papel, na folha de papel, para eu dividir pelo valor que eu tenho de área real, medido na régua lá no Google Earth Pro. Fazendo essa relação eu consigo montar uma escala gráfica. Inclusive aqui naquele exemplo de escala gráfica aqui, vocês podem fazer aqui tem 2 só, vocês podem fazer 4 quadrados, então poderia ser 0, 35, 70, 105,
e assim por diante. Obviamente, eu já expliquei a área útil do mapa. A rosa dos ventos deve estar voltada para o norte. Então, aqui é só para mostrar para vocês, quando eu estava lá no software, bem aqui no Google Earth Pro tem esse círculo aqui, ó, que ele indica a orientação, né? Para que lado está voltado. Se você clicar no N, exatamente no N, ele vai virar a imagem para que ela fique voltada para o norte. Isso aqui é importante para vocês saberem a orientação, entendeu? Então, se vocês forem mapear uma rua, a rua da casa de vocês, é claro que talvez vocês pensem que seja interessante deixar elas no formato horizontal. Mas aí, no caso, vocês teriam que virar a rosa dos ventos numa posição mais torta aqui, assim. Então, para deixar ela reta, para vocês só fazerem uma seta para cima e indicar que é o norte, então vocês coloquem aqui no Google Earth para ele ficar posicionado para o norte. Daqui a pouco eu abro o Earth para mostrar de novo como isso funciona. E aí, vocês deixam a rua de vocês posicionados conforme mostrou aqui. É para ter tipo um mínimo de precisão, apesar de não necessariamente ser utilizado em croquis, né? Mas é só para vocês terem uma noção básica, que talvez no futuro vocês vão trabalhar com mapeamento e aí já vai ser obrigatoriedade, né? Vocês terem precisão. Aí, então eu falei da rosa dos ventos, né? Para vocês deixarem posicionado para o norte. E a legenda deve explicitar os elementos presentes no desenho. Ruas, estradas, vegetação, casas, hidrografia, entre outros. Então, se vocês forem mostrar, voltando para esse exemplo que eu tenho aqui, por exemplo, o que eu poderia mapear aqui para um croquis que seria interessante? Poderia desenhar as casas, entendeu? Poderia apontar onde é a minha casa, fazer eu posso fazer colocar uma cor diferente para minha casa, fazer um quadrado azul, por exemplo, ou vermelho, para diferenciar das outras, ou eu posso colocar uma simbologia diferente. O que seria essa simbologia? Eu posso colocar traços, linhas, tracejados, enfim, para demonstrar que aquele é minha casa, e é isso vocês vão colocar na legenda. Aí tem ruas, tem vegetação, tudo isso aqui vocês podem desenhar. Tem rio aqui, então eu posso fazer o rio, colocar como hidrografia. Então, toda vez que vocês forem representar um desses elementos aqui no seu croquis, vocês coloquem símbolos e cores diferentes para na hora que vocês forem montar a legenda ficar com uma estética fácil de quem for ler de fora, entendeu? Conseguir identificar. Então, se aqui é uma rua, vocês podem fazer uma linha em vermelho, entendeu? Aí vocês colocam na legenda lá, ruas, avenidas. Aí coloca lá um tracinho vermelho. Mais pra frente eu vou fazer um croquis, eu mesmo fazer a mão, gente. Aí eu mostro pra vocês como que eu fiz, pra vocês terem uma noção. Era pra eu ter feito, eu esqueci. A isografia, vocês podem, como deve ter visto em vários mapas, apresentar em azul. Então vocês fazem uma linha em azul. A vegetação, vocês podem desenhar toda essa textura aqui em verde. Ou vocês podem fazer só uma linha reta e um quadrado aqui e falar que é uma área vegetada. Vai dar uma generalizada, mas não tem problema. Faz uma área um quadradinho aqui e fala que é uma área vegetada e pinta de verde. Aí lá na legenda vocês colocam um quadradinho verde é igual a vegetação. Quadradinhos cinza, sei lá, por exemplo, que vocês façam quadrados cinza para cada casa. Então, coloca lá, quadrado cinza igual a casas. Então, é só para observar essas questões. Então, dentro desse espaço aqui, ó, que sobrou aqui para vocês podem colocar a legenda, podem colocar a orientação e a escala gráfica também. Vocês podem colocar todos esses elementos nessa parte, ou disposto dessa forma ou dessa forma. E aí vocês podem ir colocando os elementos que vocês acharem que são importantes. Eu vou parar agora a transmissão aqui para voltar para o Earth lá. Só um minuto, gente. Vou voltar para o Earth aqui para mostrar para vocês o que pode ser feito.
apresentar aqui. Beleza. Voltei aqui agora para Cuiabá, vou voltar para a parte onde a minha casa está aqui perto. Então, se vocês, por exemplo, forem desenhar dessa forma aqui, ó, para deixar as ruas alinhadas, vocês vão observar que o norte ele vem um pouquinho para oeste, não, perdão, um pouquinho para a esquerda. Então, vocês teriam que colocar o norte alinhado dessa forma. E talvez seja mais fácil vocês deixarem o norte para cá e fazerem as ruas dispostas da forma que elas se apresentam mesmo, em relação ao norte. Foi isso que eu estava falando antes. E aí, aqui tem outras coisas que vocês podem fazer também, igual o colega de vocês fez, mas isso aqui é opcional, entendeu? Eu acho interessante que vocês façam na mão, até porque provavelmente vocês ainda vão ter disciplinas mais para frente, ou se não tiverem, tem optativas sobre isso, que vão tratar dos softwares e os critérios e das técnicas que são necessárias para você fazer um mapeamento através de um software específico. Enfim, tem vários, tem o QGIS, o ArcGIS, o próprio Google Earth. Mas eu posso mostrar para vocês algumas coisas que dá para fazer aqui, ó. Se vocês vierem aqui nessa barra de ferramentas aqui, ó, vocês conseguem desenhar polígono, caminho, deixa eu ver, tem a régua, aqui marcador é ponto, então tem ponto, polígono e linhas. Aquilo que talvez se vocês forem ter uma disciplina que trate de cartografia digital ou de geoprocessamento, não sei como que é a grade de vocês, enfim, vocês vão ver sobre esses atributos que precisam ter aqui no geoprocessamento. Mas vocês conseguem brincar com isso daqui, ó, se vocês quiserem fazer dessa forma. O colega nosso, João, fez, né? Vocês conseguem criar aqui, apertando ali, eu vou criar uma rua. Você vai em caminhos, deixa eu colocar aqui ruas, estilo, cor, posso definir, vou fazer um pouco mais devagar. Eu posso definir uma cor, dou um OK. Deixa eu ver. Desenhar caminho. Ah, me esqueci na hora como que eu dou o comando aqui para ele abrir o. Talvez o João possa me ajudar agora, eu esqueci. O que foi? Não entendi, desculpa. Ah, eu dei uma apagada aqui, como que eu faço para abrir o marcador? Eu criei o linhas ruas, mas eu esqueci como que faz para mim começar a marcar aqui agora, se eu quiser desenhar. Tem que deixar ele aberto, né, para poder desenhar. Ah, é Clica, isso, né? é isso. E aí você joga pro lado, né? E aí É porque você ele tá consegue muito desenhar. grande aqui, eu vou diminuir ele. Aí. Eu tive dificuldade aí também. Eu já fiz isso algumas vezes, mas eu acabei esquecendo. Mas aí vocês conseguem aqui, gente, Legal. fazer aqui. Ele tá no formato de polígono, acho que é por isso. Tem que cancelar isso aqui. Ruas. Ah, eu entrei em caminhos. Ah, agora esse aqui é o certo. Então, você tem que clicar nesse símbolo aqui, ó, de caminho. E vocês conseguem desenhar uma rua por ele. E ele já fica salvo lá no Google Earth. Por exemplo, eu vou desenhar essa avenida aqui até o final. Toda vez que eu dou um clique, ele cria um ponto. E esses pontos eles ficam interligados entre si. E aí formam um caminho. Olha lá, viu? Ficou uma linha vermelha sobre a rua. Tá torto aqui, gente, mas é só para vocês verem como funciona. E aí vocês podem mudar o estilo aqui. Eu vou colocar mais grosso. Aumentei a largura dele. Aí vai ficar mais fácil para visualizar. Aí se eu quiser fazer aqui, por exemplo, a hidrografia dentro daquela área que eu quero mostrar. Então eu posso criar um novo aqui, ó. Coloco aqui hidrografia. Estilo cor, vou colocar azul dessa vez.
Vocês podem desenhar também. Tudo isso daqui fica salvo. Então, é uma maneira de se fazer, entendeu? Mas o interessante é que justamente até pela etapa que vocês estão no curso, que primeiro vocês aprendam a fazer isso à mão, entendeu? Então vocês podem, não tem necessidade do desenho ficar perfeito em termos de tamanho. Peraí, acho que tem alguém pedindo ou mandando mensagem. Vou fazer. Beleza, João. Não tem necessidade de ficar perfeito em termos de tamanho, se vocês forem desenhar as casas. Inclusive, vocês podem generalizar, vocês podem colocar, não desenhar casa por casa, vocês podem desenhar o quarteirão e colocar como quarteirão, como bloco, enfim. Vocês têm total liberdade para usar a criatividade de vocês, entendeu? Então não precisa nenhuma preocupação. Essa aqui eu acho que é a etapa mais simples, é fazer essa representação. A única coisa que eu peço para vocês observarem, vai ficar gravado, vocês podem rever aqui, é a questão da escala, que eu acho que é interessante vocês trabalharem ela, usar a régua aqui para saber qual que é a distância da área que vocês estão calculando aqui, justamente para conseguir montar uma escala gráfica que tenha algum sentido. E sempre em 90 graus, né? Isso? Isso, 90 graus, eu observei o 90 graus para aquela linha ficar reta. Porque se aquela linha ficar torta, aí você perde já a precisão. Tá. A Ellen perguntou como ficaria Rosa dos Ventos. Então, Ellen, eu posso abrir aqui alguns exemplos para vocês, mas vocês podem simplesmente desenhar uma seta para cima aqui, escrito N. Simplesmente uma seta para cima escrito N. Desde que os elementos aqui estejam voltados para o norte. Então, por exemplo, vamos supor que aqui seja a rua da casa de vocês. Na hora que você estiver visualizando, vocês decidem, eu quero desenhar só esse quarteirão aqui. Quero desenhar esse quarteirão. Então, por exemplo, se estiver disposto assim na tela de vocês e vocês observarem que o norte não está correto, é só vocês clicarem nele, isso dentro do Google Earth, para ele posicionar para o norte. Então, a imagem de satélite aqui que está sendo posta aqui, ela está voltada para o norte. Então, se vocês desenharem com essa mesma disposição aqui, ó, com as ruas na transversal, entendeu? A vegetação ficou à direita e não mais de forma transversal. Então, se você dispor dessa forma, vai ficar perfeito o norte, entendeu? Vocês podem usar o Google Earth como orientação. Mas existem outras formas de fazer isso, entendeu? Eu estou usando o Google Earth como exemplo de orientação. O próprio Google Maps no celular, ele tem aquela setinha do N, que é um vermelho, é um triângulo não, gente. É tipo um prisma. Ele é vermelho na ponta de cima e branco na ponta de baixo. Se você clica nele, o vermelho aponta para o norte. Aí vocês podem ver a disposição da rua da casa de vocês. E aí é só acompanhar aquela disposição, se a rua está na transversal, se ela está na horizontal, se ela está na vertical. E aí vocês conseguem posicionar onde está o norte. Conseguiu entender, Helen? Ou quer que eu mostre alguns exemplos aqui? Tá bom. Eu vou fechar a apresentação aqui. Peraí só um pouquinho. Eu volto. Não precisa. Pode perguntar. No caso, ao clicar no N do Google Earth, ele me direciona para o norte, é isso? Isso, ele posiciona a imagem. A gente está vendo que é uma imagem de satélite, né? Até aqui embaixo tem e fala de quem é a imagem, tem todos os dados aqui, a altura, entendeu? A altura da onde eu estou vendo, a elevação do relevo, as coordenadas geográficas em graus, minutos, segundos. Então, quando você posiciona aqui para o norte, ele está virando a imagem de satélite para o norte, entendeu? Para o norte tem lembra aquela coisa de norte geográfico e norte magnético? Ele está virando para o norte geográfico, entendeu? Entendi. Quando você clicou, sim. Aí que ele vai estar no norte geográfico. Isso, pro norte geográfico. Então, se eu pegar aqui e diminuir, ó, eu vou diminuir no máximo, vocês vão ver que a Terra vai estar perfeitamente alinhada, viu? Uhum.
Aí, se eu posicionar aqui, o N também muda, ó, tá vendo? Aí, se eu voltar de novo aqui, ele vai ficar alinhar perfeitamente a Terra. Entendeu? Isso considerando como que a Terra é dividida, né, em elipsoide, aí pelos meridianos e os paralelos, seguindo o norte geográfico. Toda aquela coisa que vocês viram na disciplina. Ok, beleza. Vamos aqui. Eu vou agora, eu vou mostrar aqui o exemplo para Ellen aqui. Só um minuto, vou abrir uma aba aqui. Vou colocar para transmitir aqui, só um minuto. Aí. Então, se você escreve aqui no Google Imagens, você acha uma série de exemplos de Rosa dos Ventos, mas essas aqui são complexas, né? Elas mostram todas as posições geográficas, né? Eu mostro o norte, sul, leste, oeste. E a gente só precisa um que mostre o norte. Então, ele se chama Flecha do Norte. Acho que é isso. Eu sei ainda. Isso. Se você escrever aqui Flecha do Norte, você vai encontrar esses desenhos aqui. Então, no topo de um mapa, vou colocar aqui, vou colocar um exemplo, mapa de hidrografia. Esses aqui são péssimos exemplos para isso. Deixa eu ver. Mapa político. Gente, esses mapas aqui não tem nada. Aqui, gente, tem um exemplo aqui. Vocês estão conseguindo ver essa imagem aqui? Abrir imagem, outra guia. Sim. Então vocês conseguem ver aqui, não está com uma qualidade muito boa, eu abri o primeiro exemplo que eu encontrei, mas vocês conseguem ver que tem um N aqui, ó. Ele está posicionado Sim. aqui no canto inferior esquerdo, né? Mas geralmente o que eu costumo fazer é posicionar essa flecha do norte no canto superior direito. Então seria pegar ele aqui e colocar ele aqui. Então você pode usar o Google Earth, né, lá para você se encontrar a orientação, né? Você apertar no N lá do Google Earth e ver como está disposto as ruas, as casas, para você desenhar daquela forma que está disposto. E aí você tem certeza que vai estar posicionado para o norte. E aí esse N aqui você pode colocar exatamente como ele está, uma flecha posicionada para cima na vertical com um Nzinho, só para indicar que o topo está posicionado para o norte. É basicamente isso. E esse exemplo aqui é muito bom também para mostrar outros elementos, que vocês viram aqui que eles deixou a área útil do mapa, aqui em cima, né? Temos o recorte aqui, onde está a grade. E ele deixou um espaço embaixo para colocar as informações. Legendas, e escala numérica, escala gráfica, título. Ah, eu esqueci de colocar lá no slide. Vocês têm que dar um título pro croquis de vocês, tá bom? Eu esqueci, isso é muito importante. Aí vocês podem colocar croquis da rua da minha casa, croquis do bairro tal, da rua tal, o que for interessante para vocês. Mas enfim, é só para ver que o mapa fica disposto dessa forma, entendeu? Nesse esquema aqui ele deixou espaço para colocar legendas embaixo e as informações técnicas aqui também embaixo, como escala gráfica, escala numérica. Aqui tem outros que eu não estou conseguindo ler, mas pode ser sistema de referência, não tenho certeza. Mas enfim, eu acho que ficou mais claro. Fernando, Oi, pode só falar. para mim tirar uma dúvida, desculpa aí. Pode mandar. Ali embaixo que você mostrou ali, escala gráfica, escala numérica, né? Lá no centímetro que vai representar os metros da rua. Eu vou representar, vamos colocar lá duas quadras da minha rua, quadra de baixo, quadra de cima e as quadras laterais, né? As ruas. Vou Sim. colocar na rua o nome da rua, o nome da minha rua. Lá tem 50 casas, mas eu não quero representar as 50 casas. Eu vou representar lá umas 5 ou 6 com os terrenos, vamos colocar assim. É mais ou menos isso, né? Certo.
Então, qual que é exatamente a dúvida? Eu não entendi. A dúvida se é assim, é dessa forma mais ou menos é para fazer. Aqui eu não peguei bem do início, Ah, mas sim, o que eu sim. entendi é mais ou menos isso. Eu vou desenhar as ruas conforme a Rosa dos Ventos. Eu vou Isso. desenhar. Eu quero desenhar à mão, eu não quero Não, sim, desenhar à mão, né? Eu sim. vou fazer as medidas, fazendo com que a angulação da rua esteja de acordo lá com o norte. Isso. Eu vou escrever o nome da rua ali no vão lá que representa a rua. É isso que vai ser feito, mais ou menos isso, né? Sim, sim. A ideia é essa, né? Sim. Lá no começo do vídeo eu mostro o cálculo que eu fiz para fazer a escala gráfica. Ah, não, beleza. Eu Aí vou, eu vocês vou olhar. revendo, você consegue ver como que eu fiz lá. Mas é uma relação muito simples, é dividindo a distância que vocês calcularem pela régua lá do Google Earth, dividido pelo tamanho do mapa, do papel que vocês forem desenhar aqui. Provavelmente vai ser numa A4, né? Tranquilo. Obrigado. Ah, tá. É só essa dúvida mesmo, tá? Tranquilo. A Ellen perguntou aqui se coloca no croquis ou na área que vamos colocar a legenda. Você pode colocar dentro do croquis, Ellen. Geralmente a orientação a gente coloca dentro da área útil, entendeu? Justamente para ficar próximo ali dos elementos do mapa, entendeu? Aí você deixa o espaço de fora para legenda, escala numérica e escala gráfica. Eu esqueci de montar aqui no slide a questão da escala numérica. Mas se vocês voltarem lá na primeira monitoria que eu dei, vocês vão ver que eu ensino a fazer conversão de escala numérica para escala gráfica. Então, vocês conseguem fazer isso para colocar. Se quiserem colocar só a escala gráfica, não tem problema. Mas se quiserem colocar mais a escala numérica, vocês podem utilizar aqueles exercícios que eu mostrei lá na primeira monitoria de conversão de escala gráfica para numérica. É uma relação muito simples, entendeu? É só transformar metros em centímetros, que vai adicionar 3 zeros. Então, naquele exemplo que eu tinha dado lá, se não me engano, deu 1 centímetro a cada 35, 1 centímetro é igual a 35 metros, é só vocês adicionarem 3 zeros. Então vai ficar 3 zeros, 3.500 centímetros, isso. Então 1 para 3.500 seria a escala desse mapa, minha escala numérica, 1 para 3.500. Então é só fazer essa conversão, é muito simples. Eu posso fazer aqui para vocês, inclusive, aqui. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir um documento no Word aqui, só um minuto. Vou transmitir aqui para vocês. Então, lá eu tinha feito o cálculo, né? Eu diminuí para 700 metros a 700 metros de área medida no Google, pela régua no Google Earth, né? Pelo Google Earth Pro. E no papel, na área útil, eu coloquei 20 centímetros. E aí eu fiz aquela relação, né? 700 dividido por 20, que é igual a 35, né? Então quer dizer que 1 centímetro nessa representação que eu estou fazendo é igual a 35 metros. Mas aí se eu quiser transformar isso aqui em escala gráfica, é só adicionar 3 zeros. Então ficaria assim. 35, adiciona 3 zeros. Eu errei, 3.500, é 35 mil. Se eu não me engano, de metros para centímetros são... Não, perdão, gente, não é 3 zeros, é 2 zeros. Metros para centímetros é 2 zeros, é isso, é 3.500 mesmo. Perdão. Então a relação seria essa, gente, fazer essa conversão muito simples. Eu já sei que 1 centímetro é igual a 35 metros, então eu só preciso transformar isso aqui em centímetros. Se vocês usarem a calculadora de vocês para converter
vai converter no seu celular, fazer a conversão de metros para centímetros, vocês vão ver que 35 metros é 3.500 centímetros. Então, minha escala gráfica é essa. Perdão, a escala numérica é essa. Então, eu tenho a escala gráfica aqui e a escala numérica. Aqui a escala gráfica seria cada quadradinho representa 35 metros. E aqui cada 1 centímetro representa 1.300 centímetros no real. Então é basicamente isso. Acho que vocês conseguiram entender. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Pode falar, Nésio. Não, eu entendi. Você falou, alguém entendeu? Eu entendi. Eu coloquei sim, aí você fez a pergunta logo em seguida. Tá. Não, tranquilo. Se vocês tiverem mais dúvidas, como eu sempre friso, eu tô aqui online no WhatsApp aqui durante a semana. Eu vou estar ocupado, mas assim que eu puder eu respondo vocês podem me procurar. E aí a gente fica combinado para a semana que vem fazer a delimitação da bacia, beleza? A gente fazer juntos Eu vou pegar um exemplo que dê para ver perfeitamente a foz de um rio, que a partir da foz eu já parto para a delimitação da bacia. Entendeu, gente? Então, por hoje é só. Aí, se vocês tiverem dúvidas, podem me procurar. E também rever, né? Também rever que vai ficar gravado e vai estar disponível no YouTube, tá bom? Valeu, João. Obrigado. Vejo vocês semana que vem, tá bom? Até mais.